Estreia agora o quadro Língua na Mente, um quadro onde eu resolvo as maiores dificuldades, soluciono os maiores mistérios e esclareço as maiores dúvidas referente ao universo da língua portuguesa. Então já se inscreve e ativa as notificações para acompanhar essa série de quadros que resolverá as maiores dificuldades e as dúvidas mais presentes na mente do povo referente à língua portuguesa. Eu estou parecendo um atendente de telemarketing, não me pergunte o porquê, porque agora é a hora da aula do uso dos porquês. Solta a vinheta. Existem apenas 4 tipos de porquês: os porquês juntos, com e sem acento, e os porquês separados, com ou sem acento. A começar pelo porquê separado sem acento. É o porquê o qual existe mais variações. A primeira delas é quando ele aparece em frases interrogativas, equivalendo a uma locução adverbial interrogativa de causa, podendo ser substituído pelas expressões por qual motivo, por qual razão, ou ainda a razão pela qual, aparecendo em frases interrogativas diretas, que são aquelas com o uso do ponto de interrogação, ou ainda as frases interrogativas indiretas, que são aquelas perguntas sem o uso do ponto de interrogação. Vamos ao exemplo. A primeira frase: por que você fez isso? Observe que esse porquê equivale por qual razão você fez isso, ou ainda por qual motivo você fez isso. É um exemplo de uma frase interrogativa direta com ponto de interrogação. Ou ainda, eu queria saber por que você fez isso. Observe que eu queria saber por qual razão você fez isso, por qual motivo, ou ainda a razão pela qual você fez isso. Frase interrogativa indireta sem o ponto de interrogação. Vamos para a próxima variação. Pode aparecer também em frases afirmativas, que nada mais é do que a preposição por, mais o pronome indefinido que, equivalendo à expressão por qual. Exemplo: começo a entender por que motivo você fez isso. Observe que eu começo a entender por qual motivo você fez isso, ou ainda começo a entender por qual razão você fez isso. Não sei por que você fez isso. Não sei por que razão você fez isso, não sei por qual motivo você fez isso, ou não sei a razão pela qual você fez isso. Próxima variação. O porquê separado sem acento pode ser a combinação do complemento indireto da preposição por, exigida por algum termo, algum verbo, alguma regência verbal ou nominal, mais a conjunção integrante que, presente nas orações subordinadas substantivas. Exemplo: eu sempre ansiei porque você me explicasse isso. Quem anseia, anseia por algo. O por é o complemento do verbo ansiar. Logo, a conjunção integrante que liga a oração principal com a oração subordinada, equivalendo a por que. Por, complemento indireto. Que, conjunção integrante que conecta as duas orações. Palavras separadas, porque separado sem acento. Vamos para o próximo. Pode ainda ser a combinação da preposição por mais o pronome relativo que, equivalendo à expressão pelo qual. Exemplo: era o apelido porque era conhecido. Era o apelido pelo qual era conhecido. Preposição por, o pronome relativo que retoma o substantivo apelido, equivalendo a pelo qual. Era o motivo pelo qual era conhecido. Era o motivo porque era conhecido, separado sem acento. O motivo por que você fez isso, todos já sabem. O motivo pelo qual você fez isso, todos já sabem. Equivalem à mesma expressão, porque a preposição por mais o pronome relativo que retoma um substantivo abstrato motivo, equivale a uma preposição mais um pronome relativo separado sem acento próximo. Porquê separado com acento? Apenas 3 variações. A primeira delas é sempre antes de uma pausa representada por alguma pontuação, algum sinal indicativo, de pausa. Por exemplo, vírgula, ponto e vírgula, pontos de exclamações, pontos finais repetidos, etc. Exemplo: você agora sabe
porquê, vírgula, certo? Você sabe agora o porquê, certo? Vírgula, sinal indicativo de pausa, porquê separado com acento. Ainda pode ser porquê separado com acento ao fim das frases, sempre utilizado ao fim das frases, orações, períodos, etc. Sem você, nunca entenderia porquê. Fim de frase, porquê separado com acento, bem no finalzinho. Ou ainda, a terceira variação é ele isolado. Por quê? Isolado, já está no fim da frase, porquê separado com acento próximo. Porquê junto com acento. Preste atenção nessa palavrinha aqui. Determinante. Os porquês juntos com acentos sempre são definidos por um determinante, determinados por um determinante. Ou seja, eles são substantivos, e por serem substantivos, são uma classe de palavras variáveis, ou seja, pode estar tanto no plural ou no singular. Esses porquês sempre vão vir definidos por um artigo, um pronome, um numeral, um adjetivo ou ainda uma locução adjetiva, que são duas ou mais palavras com a função de um adjetivo. Exemplo, vou colar exemplo sim na cara dura, porque é muito exemplo para decorar, cara, eu já estou perdendo tempo. Exemplo número 1. Preciso de mais 2 porquês, vírgula, ok? Espera aí, tem uma vírgula aí, não deveria ser separado? Errado. Quando temos um determinante, o determinante anula a regra anterior do porquê separado com acento, porque agora ele é um substantivo. O determinante transformou o porquê em um substantivo, certo? Então, o 2 é um numeral, porquês substantivo, por isso está no plural, anula a regra anterior, ok? Olha este outro exemplo. Vou dar este porquê a você. Vou dar este pronome demonstrativo. Pronome é considerado um determinante. Determinante transforma, num substantivo. Observe que ele pode estar no plural. Vou dar estes porquês a você. Já o porquê da verdade não lhe cabe saber. Já o artigo definido masculino, porquê de verdade, não lhe cabe saber. Já o porquê de verdade não lhe cabe saber, porque junto com acento substantivo. Próximo exemplo. Há muitos porquês para isso. Há muitos porquês. Porquês está no plural porque é um substantivo. O muitos é um adjetivo. Podia ser poucos, há baixos porquês, há muitos porquês, há vários porquês, etc. Vamos para o próximo. Porquê junto sem acento, o famoso porquê das respostas. Isso porque equivale a uma conjunção explicativa, uma conjunção causal, uma conjunção de causa, sendo possível a substituição das conjunções pois, visto que, já que, ou ainda para alguns gramáticos, conjunções finais, que são aquelas que dão a ideia de finalidade, propósito. Exemplo número 1. Fiz isso porque queria dinheiro. O porquê tem uma ideia, de explicação. Por que queria dinheiro? Estou explicando por que eu fiz isso. Condição explicativa. Só fiz isso porque consegui se dar-me bem. Parece que sou estranho, mas lembra, para alguns gramáticos pode ser usado como ideia de finalidade. Fiz isso para que me desse bem. Olha, para que equivale a uma conjunção final, finalidade. Fiz isso para que conseguisse dinheiro. Até porque sou merecedor. Ser merecedor, causa de eu conseguir fazer isso, conjunção causal, podendo ser substituída, pois sou merecedor, visto que sou merecedor, já que sou merecedor. Ignore a expressão até. Atenção, o porquê junto com acento ainda pode aparecer em frases interrogativas. Sim, mas não são aquelas frases interrogativas específicas, onde elas são uma possível hipótese de resposta. É como se eu estivesse afirmando alguma coisa e querendo a confirmação ou a negação. Geralmente, as respostas são sim ou não, uma negação ou uma afirmação. Exemplo, você não foi porque é contrário ao projeto? Estou dando uma informação. Você é contrário ao projeto. Você não foi porque é contrário ao projeto? É como se eu estivesse dando uma hipótese de resposta. Essa é uma hipótese. Pode ser uma hipótese? Sim ou não.
beleza? Ou ainda, ó, será porque ele viajou muito que está cansado? Será porque ele viajou muito que está cansado? Tô dando uma afirmação, ele está cansado, né? Como se fosse uma afirmação. Possível hipótese de resposta. E a resposta ou vai ser uma afirmação ou uma negação. Sim ou não. Beleza? Então, esses foram os usos dos porquês. Nossa estreia do quadro Língua na Mente. Deixa o like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Tchau!